Olá, seja bem-vindo ao Religare Conhecimento e Religião. O impacto da espiritualidade no processo de cura das doenças. Hoje no Religare eu recebo Leonardo Alanati, rabino e mestre em língua hebraica. Seja bem-vindo, rabino Leonardo, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Prazer estar aqui novamente com você. E hoje vamos falar de cura. Cura. Bacana, um bom tema. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o nosso programa. Rabino Leonardo, parece que esse tema da cura faz parte da sua trajetória desde a sua formação? Sim. Para ser rabino? Todo o rabino no meu seminário, ele tem que estudar uma matéria, né, de dar apoio pastoral, onde se examina muito bem a questão da doença, da cura e qual é o papel do rabino, da pessoa religiosa nesse processo. Porém, o seminário oferecia para quem quisesse, como uma matéria eletiva, passar férias de verão num hospital, estudando e praticando nessa área. E eu, numa das férias, decidi, né, me envolver nisso. E ao lado do meu seminário, na cidade de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, tem o Good Samaritan Hospital, o Hospital Bom Samaritano, que é um hospital católico, né? E o capelão do hospital é um padre, né? O padre Nicholas, e ele monta um grupo com elementos de diversos grupos religiosos. Então, sim, tinha um padre, já um senhor de idade, uma freira, uma estudante mulher para ser pastora, um estudante homem para ser pastor e um estudante homem para ser rabino. Sim. Esse era o nosso grupo. E como foi essa experiência? Uma experiência muito rica, né? É uma experiência de diálogo e também de prática interreligiosa e também de aprendizado no hospital com os pacientes. Eu não me lembro de nenhum paciente judeu no hospital. Então, eu atendi pacientes de todas as religiões, inclusive ateus, né? E um desenvolvimento muito grande. Eu realmente recebi muito desse padre, tenho uma dívida muito grande com ele. Eu já vinha de uma história muito boa de relacionamento com católicos e outros cristãos. Eu acho que essa experiência nesse hospital só enriqueceu e só fortaleceu esses laços. Como? Sim. E eu aprendi muito sobre a questão da doença, da cura, da participação do religioso. Eu tive que dar até plantão no hospital, dormir no hospital, né, e prestar atendimento no meio da noite, geralmente em emergências. Sim, sim. A pessoa, num momento de sofrimento, ela tende a demandar mais esse atendimento religioso? Sim. É comum, não? A doença ela clama geralmente deixa a pessoa um pouco mais fragilizada, tanto na área física, quanto na área emocional e espiritual. E muitas vezes algumas pessoas começam também a ter que se confrontar com a diminuição da sua força, dependência e, às vezes, até a questão da morte. Você acha que isso diz algo sobre o papel da religião ou da espiritualidade na vida humana? Sim, acho que, nesse momento, as pessoas estão sedentas por orientação, por apoio, por compreensão, por esperança. E isso as religiões, uma mensagem que as religiões podem transmitir. Exatamente. No caso do judaísmo, não é, qual costuma ser, não é, a mensagem, qual é a palavra, não é, para o momento do sofrimento, um momento de sofrimento como esse? No hospital, não é, no momento da doença. A primeira questão é sempre ouvir. O judaísmo é uma religião de palavra e de ouvir. Então, constantemente nas nossas orações, temos uma frase lá de Deuteronômio: ouve Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é único. Tá? Então, o judeu é convidado a ouvir. E
nessa situação, né, ambos os lados precisam estar bem abertos para o que a pessoa está passando, qual é o relato, quais são as questões. Cada ser humano é único, cada experiência é especial, né? Nunca um paciente que teve um problema cardíaco ou um câncer reage exatamente da mesma forma que outro paciente. Então, também está buscando, né, o que há de único, especial naquele indivíduo, em como ele está reagindo, né, a essa crise e esse desafio na sua vida. Muitas vezes nós encontramos a pessoa chocada. Por quê? Por que comigo? Não, eu me cuido muito bem, tenho uma alimentação saudável, pratico esportes. Por quê? Porque esse problema do coração, por que esse câncer? Tá? E é uma pergunta sempre muito difícil de responder, e não cabe ao religioso responder, né? Mas às vezes cabe ao religioso redirecionar. Para quê? Transforme essa dor, essa crise, numa dor construtiva. Rabino Harold Kushner, ele traz essa mensagem num dos seus livros, está traduzido em português, em que ele afirma, olha, antes da anestesia, né, uma das piores dores que uma pessoa podia passar era um parto. A mulher trazer uma criança a esse mundo era algo bastante penoso. Hoje em dia é um pouco menos penoso. Tá? Mas é interessante que a mulher geralmente estava disposta a passar por isso uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. Tá? Por quê? Porque era uma dor criativa. Era uma dor, né, que fazia parte do processo de trazer uma vida ao mundo, um filho ou uma filha. Então, se nós encontramos, né, e trabalhamos junto com a pessoa que está doente, para quê? Vamos tentar descobrir como essa doença, essa crise pode trazer algum benefício para você ou para outras pessoas ao seu redor. Essa seria uma intervenção muito interessante, né, de qualquer pessoa religiosa. Você não precisa ser rabino, padre, pastor, mas qualquer pessoa religiosa que está atenta pode redirecionar a pergunta. Sim. Como é que o judaísmo responde a pergunta o que é o ser humano? Como compreendê-lo? Para a gente poder depois falar de uma questão que é o tema da cura integral, que é um tema que você trabalha, né? Então, antes, assim, o que pensa o judaísmo sobre a pessoa humana? O judaísmo acredita que o ser humano é corpo e alma, sim, tá? Mas totalmente integrado. Tá? O judaísmo evita, né, tratar separadamente, dando mais ênfase só ao espiritual. Então, inclusive, na questão de doença, é muito importante que o judaísmo sempre direciona, faça os melhores tratamentos possíveis, tratamentos que têm base na ciência. Se você fizer algum outro tratamento, que seja um tratamento complementar, né, acrescente esse outro tratamento, mas não fuja do que a ciência... Muitos rabinos foram médicos, temos uma história muito grande. E na minha própria família eu tenho muitos médicos, pai médico, sogro médico, irmã médica, né? É interessante muita gente ver, né, os judeus, né, são empresários, são donos de banco, né? Mas é um conceito totalmente errado. A profissão que mais atrai, ou a área que mais atrai os judeus estatisticamente, é a área médica psicológica. É o atendimento ao ser humano. Então, nós temos um percentual grande de judeus envolvidos nessa área de medicina e também
de psicologia, psiquiatria. Sim. Né? Eu quis chamar exatamente essa pergunta pelo ser humano, né, para você ter a oportunidade de falar dessa noção, né, do integral, né, da forma integral como vocês compreendem o ser humano. E então a gente pode talvez deixar para o segundo bloco, mas por agora apenas uma breve introdução. Né, o que é esse princípio da cura integral? O princípio é que você não deve apenas investir em uma área específica sem olhar para todas as outras áreas, né? Que hoje em dia nós vemos muito o cuidado com o corpo, né? E prestando pouca atenção para a alma, que na Idade Média, dentro do judaísmo, ela é dividida em área mental, emocional e espiritual. Tá? Então, o judaísmo também nos direciona a cuidar da sua mente, das suas emoções e da sua espiritualidade durante esse processo. E essas outras áreas, hoje em dia, estão sendo relegadas. Ok, vamos chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre, então, a cura integral. Eu converso com o rabino Leonardo Alanati. O Religare vai fazer um breve intervalo. Nós voltamos já. Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o rabino Leonardo Alanati. A nossa conversa é sobre o papel da espiritualidade no processo de cura. Nós estávamos falando sobre cura integral, não é mesmo, rabino Leonardo? E você nos explicava sobre como é que o judaísmo compreende a alma na sua dimensão como mente, como sentimento, como espírito, não é isso? Isso. A gente podia comentar cada um desses aspectos, né, na compreensão do judaísmo. Né? Comecemos pela mente, por exemplo. Então, na área mental, durante o processo de cura, é importante avaliar as crenças da pessoa, né? As crenças têm influência no processo. Então, se a pessoa tem uma crença de que a oração tem força, tem poder, isso vai ajudar. Se a pessoa tem uma crença numa vida após a morte, isso vai ajudá-la. Se a pessoa tem uma crença de que ela tem um papel no mundo importante, né? Uma missão a cumprir, a realizar, isso vai dar mais forças para ela superar a crise, né, da saúde. Então, uma das questões que todos nós devemos sempre estar trabalhando são as nossas crenças e quando estivermos nesse processo de cura, né, pensar, ter tempo para pensar, avaliar e às vezes, fazer alguma mudança nessas crenças. Então, sim, é um momento muito rico de avaliação e também de uso dessas crenças a favor da cura. Isso daí, então, no processo de cura da alma, né, seria o papel da mente, seria, então, pensar nesses aspectos, é isso? Exato. Um dos aspectos que você mencionou é a crença em vida após a morte. E quando a pessoa não tem uma crença dessa natureza ou alguma das outras que você mencionou, isso tem um impacto negativo? Significa necessariamente ter um aspecto negativo ou dificultador? Não necessariamente. Aí depende, isso tem que ser analisado, né, individualmente. Como eu disse, cada pessoa é um pequeno universo, né? Então, algumas pessoas conseguem viver com serenidade mesmo, sem uma crença numa vida após a morte. Mas você disse que já atendeu raro. Até ateus, né? No hospital já atendi ateus.
De fato, o número de ateus é pequeno, acho que é isso que você faz menção, que é raro, né? Bom. Outro aspecto é o papel dos sentimentos, que é a dimensão psicológica, né? Que ela difere da dimensão mente da alma? Aí nós temos que estar mais sensíveis e perceber o estado emocional da pessoa. Sim, o estado emocional. Se ela está ansiosa ou não, se ela está deprimida ou não, se ela está se sentindo culpada ou não. Né? E é interessante, nesse grupo que eu tive no Hospital Bom Samaritano, nos Estados Unidos, né, uma das primeiras dinâmicas que o padre Nicholas, o capelão-chefe, fazia conosco, era quais são os seus sentimentos a respeito do hospital. E todo mundo colocava no papel, né, dor, sofrimento, morte, tudo negativo. Quando ele falou, mas pessoal, existem também alívio da dor, cura, né, reencontro com pessoas queridas, fazer as pazes com as pessoas. Então, o hospital não precisa ser sempre associado a sentimentos negativos, né? Então, ele abriu nossos olhos, mas realmente muitas pessoas têm uma associação pesada e negativa em relação ao hospital. Tem gente até que tem dificuldade de visitar doentes, né, por causa do hospital, que não se sente bem no ambiente hospitalar, né? Então, a gente tem que avaliar isso, se a pessoa, como a pessoa está sentindo nesse ambiente hospitalar. É um passo em direção à morte ou é um passo em direção à vida, né? Antigamente se falava que UTI, isso é uma brincadeira, uma piada, UTI era unidade de transporte para o infinito. Então, quem fazia essa piada já imaginava, olha, se está na UTI, está com o pé na cova, né? Está indo para o outro lado. Mas, realmente, o que a gente vê hoje em dia é que a UTI tem inúmeros recursos para salvar a vida da pessoa. Agora, imagina, né, o que a pessoa está sentindo, né, no hospital. É essa associação negativa ou é a associação positiva? Eu estou aqui porque eu estou prestes a morrer ou eu estou aqui para ser salvo e voltar bem para casa? Então, tem que estar atento a isso, né? E sempre imaginar que você deve primeiro ouvir e estar atento aos sentimentos das pessoas, muitas vezes ir ao fundo do poço com ela, quando ela está deprimida, triste, né, chateada, para depois reerguê-la, tirá-la lentamente do fundo do poço. Normalmente nós fazemos de errado, a pessoa está deprimida, triste, a gente vem muito animado, né, contando piada, contando coisa gozada, tá? Querendo, através dessa postura, elevá-la. Mas geralmente não dá muito certo, né? Então a postura ideal é vai ao fundo do poço com a pessoa, tenha um pouco de empatia, sinta a dor, o sofrimento dessa pessoa. Quando essa pessoa se sente compreendida, você começa a levantá-la e tirar do fundo do poço, né? Uma outra dimensão do processo de cura da alma é a dimensão espiritual. Né? E aqui você, então, entra com o tema das orações. Né? Sim. Qual que é o papel? Então, nós somos religiosos, então nós acreditamos na força da oração. E na tradição judaica, qualquer pessoa que visita um paciente deve oferecer uma oração ali no local, né? Pode ser em silêncio, pode ser pronunciando as palavras em voz alta, pode ser em português, pode ser em hebraico, mas a orientação judaica é realize uma oração com a pessoa doente, né? Então, existe a crença dentro do judaísmo do poder da oração. A oração, então, atrairia forças divinas
para o processo de cura. Existem alguns estudos nos Estados Unidos e em alguns outros lugares onde colocaram grupos de pessoas rezando para um determinado indivíduo e outras pessoas estavam passando pelo mesmo tipo de doença, não tinham um grupo de pessoas rezando por elas. E essas pessoas que tinham orações sendo realizadas por elas tinham um percentual de cura mais alto do que aquelas pessoas que não tinham ninguém rezando por elas, né? Então, uma indicação, né, uma tentativa de tentar mostrar cientificamente algum poder de cura. Mas o judaísmo também nos adverte que cura não é magia. Tá? Então, não existe garantia de que sua oração, por mais repleta de fé, força e concentração, ela vai ser respondida com sim, esse indivíduo vai ser curado. Tá? Então, a decisão final cabe a Deus, né? E nós não temos controle sobre Deus. Tá? Então, a oração é um apelo, é um chamado, tá? Mas não é garantia e não é magia. Sim. Então, existem as orações espontâneas, existem alguns trechos bíblicos que podem ser usados, e dentro do judaísmo, um dos textos bíblicos mais usados no processo de cura são os salmos. Tá? Então, existem seleções de salmos, nem todos os salmos são apropriados, mas existem muitos salmos que têm uma mensagem de força, de esperança, né, de fé, que realmente são muito apropriados para o uso nesse processo. E assim, a pessoa pode rezar um salmo junto, ou pode também selecionar uma determinada frase do salmo, em português ou em hebraico, né? Escrever essa frase, deixar ela por perto, repetir essa frase, usá-la como um mantra de meditação. Então, você repetir lentamente essa frase do salmo inúmeras vezes, né? Usando como mantra de oração. E nos judaísmos também existem melodias para rezar os salmos. Então, um judeu que conhece alguma melodia pode também estar usando ao rezar esse salmo, né? Existe uma fé muito grande no judaísmo também na força da canção, né? Que o canto, ele também promove a cura. Então, isso é muito importante. O judaísmo, novamente, eu falei que o judaísmo é muito auditivo, né? E canto sempre é bem-vindo, sempre faz muito bem. Rabino Leonardo, um prazer recebê-lo novamente. Obrigado, né, por esse programa, a gente ter tido a oportunidade de falar sobre esse tema. Foi um prazer estar com você. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos de mestrado e de doutorado através da nossa página na internet pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial, até lá.